Alô, amigos queridos, aqui o Fernando Sérgio mais uma vez. A gente está começando o nosso programa. Você se habituou aqui nas terças-feiras a ver a palavra amiga, que era, na verdade, alguma opinião a respeito de alguma coisa que, obviamente, não era política, né? Mas era sobre vida mesmo. Ou pensamentos de outros, não só pensamentos meus, digamos, que de alguma forma, se te servir, você vai usar ou não, né? E a gente vai continuar com isso, só que no finalzinho, porque a gente entendeu o seguinte: é muito importante nesse tipo de trabalho que a gente faz, da gente ter entrevistados. E um da primeira hora, quando nós começamos a fazer programas da internet, quando não tinha tanto podcast e tal, lá pelos idos de, imaginem vocês, 2018 por aí. Eu deixei o Tupi em 2017, 2018, lá estava ele, ao lado de outras figuras fantásticas, o doutor Cícero Munhoz. O doutor Cícero Munhoz é cardiologista de mão cheia, um amigo querido, né? Eu estava ali me preparando, né, para sair mais ou menos, né? Porque na nossa idade a gente sai mais ou menos, né? E estava pensando comigo, bem que isso poderia chamar conversa de amigos, né? Que é mais ou menos assim, de uma forma despretensiosa. Eu quero mandar um abraço, né, para Meire Nascimento, para a Raquel, para a Joana Dark, para Paulinho da Silva, né, para o Astolfo, né, Pinto, enfim, a todos que estão aí vão aparecendo. Fernando, como é que a gente pode conversar e eventualmente fazer uma pergunta a um entrevistado seu, ao médico de hoje, por exemplo, e tal? Olha, é muito simples. Eu estou aqui com o computador ligado, então o que acontece? A melhor maneira é você mandar para o meu e-mail fsgrandnet, grande com DINETTI, né? fsgrandnet@gmail.com, porque aí eu tenho certeza de que ele vai ficar paradinho, bonitinho lá com o assunto que você mandou. Quando a pessoa manda pelo Facebook, porque esse programa tem 3 etapas, ele tem uma no Facebook, ele tem uma outra etapa que vai em shorts, em cortes para o Instagram, e ele tem o do meu canal do YouTube, ele fica lá. Se você for lá no canal, você vai ver programas que participava também, Dr. Cícero Munhoz, Dr. Silvio Provenzano, nossa, tanta gente querida, por exemplo, o professor Isaías Nascimento, várias pessoas. Outro dia eu estava vendo a Flávia Machado, que ela hoje é hipnoterapista, né, uma advogada e tal, mas que fez essa terapia de hipnose e tal, e brevemente nós teremos aqui. Então todos ali estão, todos é um mosaico na época do debate. Mas veio a pandemia e a pandemia derrubou tudo isso, né? Porque evidente era um risco para cada um de nós a mudança, ir à casa do outro ou vice-versa e tal. E daí eu fiquei um tempo na Europa e quando eu voltei, 6 meses depois, a gente começou esse tipo de papo, que eventualmente já tivemos aqui ele. Mas temos uma promessa, se for possível, né, de parte a parte, né, de tê-lo aqui também agora, sempre às terças-feiras. E eu vou começar com uma pergunta muito difícil de ser respondida. Primeiro, doutor Cícero Munhoz, muito bom dia, Cícero. Bom dia, meu amigo Fernando Sérgio. Prazer nos reencontrarmos aqui, né? Depois de anos, de tantas batalhas na época do Covid. Foi difícil, né? Foi muito difícil, muito difícil. Você não chegou a contrair Covid? Chegou naquela época? Naquela época, eu lembro que naquela época a gente fazia o nosso programa que era sala de visitas. Sala de visitas, Muito agradável. Você falou algumas pessoas muito, a gente que não estão mais conosco, né? Por exemplo, o Pedro Carlos, né? Nosso querido professor Pedro Carlos, doutor Pedro Carlos, né? Tem doutorado e que está com o Papai do Céu hoje. Fábio Antônio. Olha só, lembra? Fábio Antônio, que é nosso amigo querido até hoje, né? Eu tenho que agradecer a ele, que recentemente, até um lugar que ele dava aula lá, me convidou para fazer uma palestra, e eu fiz, fui sempre muito bem recebido, uma figura que realmente
A gente tem as nossas preferências, né? Fala sério, né? Por mais que goste de um, de outro e tal, né? A gente tem aquelas pessoas que a gente sabe que é do coração. É um negócio meio conexão de alma, digamos assim, né? E tínhamos vários ali, né? E temos até hoje, diga-se de passagem. Mas é isso, quer dizer, então você vê, o tempo passa, o tempo voa, nem a poupança Bamerinos fica numa boa. Não isso aí é para dizer, não acredite em tudo que você ouve, tem essas coisas todas, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Eu me lembro, mas eu queria saber de ti, se eu falo demais, o que eu queria saber de você é o seguinte, como é que está hoje a sua época, você como médico, como cardiologista, como comunicólogo também, né? Porque na verdade você sempre falou muito bem, explanou muito bem. Nós tivemos médicos extraordinários, eu entrevistei vários políticos e médicos também, ou de outra profissão, que têm o dom da palavra, porque não basta ser técnico, né? É preciso palavrear, como dizia meu pai, né? Numa adaptação da palavra. Como é que vai a tua vidinha? Fernando, eu digo sempre que eu me recuso a aposentar, né? Meus 70 anos aqui, muita gente, eu respeito quem quer parar totalmente de trabalhar. Eu sou mais uma linha. Eu digo algumas coisas, né? Você, como um grande comunicador que já passou Pequenino, né? E resolveu trilhar agora esse caminho pela internet, que eu estou muito interessante. E elogio desde aí há quantos anos você faz o seu programa. Da mesma forma, eu me recuso a parar totalmente. Porque eu desenvolvo um trabalho presencial 3 vezes por semana e os outros dias eu faço aqui em casa, né? A tecnologia nos proporciona isso, como um trabalho em casa. Então, eu hoje não penso de maneira nenhuma em me aposentar enquanto eu tiver saúde, né? A gente sempre pede a Deus saúde, acima de tudo, para poder, então, continuar desenvolvendo. Em relação à comunicação que você falou, que eu aprendi muito com você. Muito. Imagina. Quero relembrar aqui o Coelho Lima, meu amigo, né? O Maurício Pini, que é um comediante, mas é um belíssimo comunicador. Fantástico. Você, a gente vai aprendendo a se comunicar. Como tinha um professor. E nós aprendemos muito contigo, pelo amor de Deus. Porque é uma troca, né? É uma troca, né? Essa é que é a verdade, né? Eu tive um professor na faculdade que dizia que o médico tem de tratar basicamente da saúde, ter um conhecimento técnico, ele precisa saber se comunicar. Ele dizia o seguinte: se você pode dar tudo certinho, remédio, mas se você não se comunicar, não entregar a mensagem, o paciente não integrar com você e talvez não cumpra aquilo que você desejaria. Tomar a maneira certa, entendeu? Então, eu acho. É importante. Muito. É verdade. Mas a pergunta difícil que eu falei, que é muito difícil de ser respondida, bom, peraí, vamos primeiro dizer que nós dois, tanto eu quanto o Cícero Munhoz, somos vascaínos, né? Portanto, presentemente somos sofredores e esperançosos, né? Que um dia a coisa possa melhorar. Vamos ver. Mas é evidente que nesse é um momento em que o Fluminense está vivendo um momento mágico, né? Fantástico. O Renato Gaúcho, impressionante o trabalho que ele fez em poucos meses, com a ajuda do Thiago Silva, esse monstro do futebol. Eu digo monstro no sentido de qualidade, essa coisa toda e tal. Agora a pergunta é a seguinte: daqui a pouco, ou não tão daqui a pouco, mais ao longo, às 4 da tarde, dependendo do pessoal, da hora que está vendo isso, que o programa fica 30 dias no ar, né? Então, é aquela história. A gente não sabe o resultado, estamos fazendo um ao vivo pela Facebook. Mas eu vou deixar para você responder isso no final do programa. Quem é que você acha que vence essa semifinal
E qual será a final? Quer dizer, são duas perguntas numa só. Meu Deus do céu. Né? Tá te empolgando esse campeonato de clubes? Eu acho muito interessante. Eu achei o formato muito bom. O que eu acho que talvez não foi, mas como tudo que começa, né, tem algumas falhas. Eu acho que a seleção dos participantes pecou em alguns pontos. Mas, no geral, eu achei que o campeonato foi muito bem organizado e ia dar certo, porque é muito parecido com a Copa do Mundo, né? Aquele formato dentro, depois no final, o final, né? Oitavas, quartas e semifinal. Eu achei que foi muito bem feito. E haja dinheiro, né? Haja dinheiro, porque se eu vou lembrar mais ou menos que essa altura do campeonato, na nossa idade, se perdoa alguma falta de memória, né? Mas parece que o Fluminense pegou 330 e poucos milhões de reais até agora, imagine. E vai pegar mais 117 milhões ou qualquer coisa assim. Que loucura, né? Como é que o futebol dá dinheiro, né? É muito bom. Não, isso aí é parte financeira, então é fundamental para os clubes. É isso que o Vasco está precisando. De participar de grandes campeonatos, né? Que possam reverter na parte, vamos dizer, numerária da coisa. O Vasco hoje muito difícil. Muito difícil. Mas engraçado, voltando à medicina, já está aqui uma pergunta da Maria Clara. Maria Clara é moradora do Flamengo. Ela fica feliz de lhe ver porque lhe acompanhava, acho que no programa mesmo, aqui no programa na época dos debates, né? E ela pergunta o seguinte: olha, sou uma senhora de 65 anos, mas eu sou sacudida. Legal. Agora, ela queria saber, porque ela é bombardeada diuturnamente pela televisão com esses efeitos de suplementos. Um suplemento para isso, um suplemento para aquilo. Bom, tem suplemento aí na televisão que cura tudo. Daqui a pouco cura até a morte. Então ela quer saber, na idade dela, qual é o suplemento confiável para poder dar a energia que ela já tem, mas que ela quer preservar? Bom, primeiramente, obrigado, Maria Clara, pelo acompanhamento aí, da trajetória, fico muito feliz. Em relação a isso, isso eu já comentei, inclusive, com o nosso amigo Fábio Antônio, né, que eu participo de da Rede Plus. Isso, a Rede Plus, alguns que você está me fazendo a pergunta, alguns ouvintes fazem. E essa pergunta já veio você tem toda a razão, é um bombardeamento. Tem de empresa hoje dizendo que o suplemento tal, e falam muito a palavra suplemento, porque se falar medicamento, eles são alvos da Anvisa. Então, a coisa fica mais difícil para eles. Então, eles falam sempre essa palavra suplemento. Vitamina D, vitamina E, vitamina não sei o quê, sais minerais e uma série de outras coisas. Então, o que eu digo sempre é o seguinte: primeiramente, a gente não deve confiar em suplementos, porque muitos deles são feitos por laboratórios que a gente nunca ouviu falar. E esses laboratórios, às vezes, são quase fictícios, porque eles desses suplementos, entre aspas, importados de outros lugares e colocam aqui. Eu não sei te dizer, até que deveria ter, mas se tem uma porosa dos óculos, alguns têm, outras vezes passa em branco. Então, eu não recomendo a você nem ninguém fazer uso de qualquer suplemento que não seja por recomendação médica. Eu sempre digo que as vitaminas, os sais minerais, eles são ótimos sim, desde que na dosagem certa e para o momento certo. Se você faz uso de vitamina duas coisas podem acontecer. Você pode estar jogando dinheiro fora, porque algumas vitaminas, principalmente pelo líquido, está jogando dinheiro fora. Outras vezes, elas podem interferir em determinado
momentos do seu organismo e então, qual o conselho que eu sempre dou? Procure o seu médico clínico, seu cardiologista, cardiologista, e procure a sua em relação ao tipo de suplemento que apareça aí nos órgãos, né, de comunicação, televisão, rádio, formas de comunicação. Perfeito, é verdade. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu mesmo, como comunicador, eu recomendo às pessoas, às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente, e os nossos entrevistados ilustres, que nem o Cícero Munhoz, também na internet. Muito cuidado, né? É claro que todos nós temos as nossas tendências, seja política ou não política, sobre televisão, cada uma puxa para o pastor. Agora veio, deu um pico aqui de audiência, pensei que tinha saído do ar. Agradecendo os coraçõezinhos que estão subindo por aí. Então, muito cuidado, né? Porque há coisas irresponsáveis. Eu vou citar um exemplo recentemente. Se a gente não é jornalista antigo, a gente cai numa situação dessa. Eu mal acordava e tal, aí você vem naquela saber o que está rolando na internet, que é mais atual. É mais atual, mas tem de tudo. Tem gente completamente desclassificada oferecendo coisa que não é verdade. Então, não sei se você viu, o Munhoz há uma semana ou 2 semanas atrás, talvez até um pouquinho mais, a notícia que era dada era o seguinte, que a China tinha invadido no peito e na raça a faixa de Gaza, aterrissado aviões, não tem como aterrissar avião lá, né? Porque está tudo destruído. Aterrissado grandes aviões e levado containers de alimentos, o que a priori seria muito humanitário, evidente, e dizendo o seguinte, um tiro que for disparado vai ser declarado guerra mundial. Teve gente passando mal por isso, teve gente escrevendo, não só para mim, mas para um monte de colegas a respeito disso, e nada disso era real. É algo que hoje, esse é o problema, é algo que hoje é feito pela inteligência artificial, que é fantástica, mas ao mesmo tempo não tem que ter cuidado. Se você não vai buscar caminhos confiáveis, seja de esquerda, direita, centro, sei lá para onde, para saber se é real, senão você repercute uma notícia falsa. Que loucura, né, Munhoz? Na medicina tem isso também hoje? Você tocou num assunto que eu acho extremamente importante e que muitas vezes é debatido de maneira, eu acho que incorreta. Quando se fala em olhar a internet com mais cuidado e regulamentar. Do meio para você não tirar vamos dizer, a liberdade que as pessoas devem ter de opinião. De opinião, claro. Ora, é preciso realmente dar arrumada nessa casa. Eu acho assim que as pessoas que emitem ou colocam alguma opinião ou colocam na internet deveriam sim, não é ser monitorado, não, ter nome e CPF. É simples assim. Eu dou uma opinião, eu pego lá, você está aí, você tem um nome e tem um CPF. Se você emite alguma coisa que não é verdadeiro, pode causar pânico, como você falou, pode mesmo. Pode. É uma situação difícil, né? Quantas pessoas podem passar mal, já tem uma doença crônica, pode ter um pico hipertensivo, infartar. Olha que notícia falsa. Então isso é muito importante. As pessoas têm que ter responsabilidade para colocar no ar, né, um veículo tão importante como a internet, de uma comunicação enorme, determinadas informações. Então eu sou a favor que as pessoas tenham nome e CPF na hora que veiculam qualquer tipo de notícia. Aí sim, podemos responsabilizar a pessoa. Responderão, exatamente. Confundem, eu concordo plenamente com o que você disse. Tem gente que confunde, mas é a liberdade da expressão. A liberdade da expressão tem a ver com responsabilidade. Agora, se você fala, não é, que um determinado comprimido de açúcar passa a curar o câncer do pâncreas e cobra uma fortuna por ele, isso é crime, gente.
Isso Claro. não como é que chama mesmo? Negócio de falsa ideologia, né? Tem um outro termo aí. Isso é crime. Quer dizer, a coisa tem que ser levada a sério. A Márcia Rodrigues está respondendo a gente aqui. Eu acho que o Fluminense ganha hoje, mas alguém concorda comigo? Ó, eu torço para que o Fluminense ganhe, né? Espero que ganhe, realmente. Eu acho que já fez muito o Fluminense. Concorda, Munhoz? Concordo. Eu tenho inúmeros motivos aqui para torcer pelo Fluminense. Né? O meu genro é fluminense, os meus netos são fluminenses, o meu irmão é fluminense. Eu sou o vascaíno isolado aqui. Mas o Fluminense nós temos que reconhecer que foi, dessa turma que foi para o Campeonato Mundial, era considerado... O patinho feio, como disse o Renato Gaúcho, né? Patinho feio, mais fraquinho, o que ia sair na primeira leva, ele ia embora, né? E o Palmeiras e o Flamengo e o Botafogo lá em cima. Então, você vê como é que futebol... Por isso que o futebol é apaixonante, né? Apaixonante. Ele, diferente de alguns esportes que você sabe que tem um que é superior a ganhar, o futebol não tem isso. O futebol é um conjunto não só de regras, mas é um conjunto de organização que pode, às vezes, superar times milionários, como está a maioria aí. Acho que ficaram milionários. E o Fluminense, com um elenco mais modesto, pelo menos em termos de dinheiro, tem desenvolvido um futebol de ótima qualidade. E o técnico tem, tanto o técnico dentro do campo quanto do fora do campo, que é o Thiago. Realmente tem feito coisas bem interessantes. Fantástico. Estaremos torcendo aqui. Eu sou Vasco, a Samira é Flamengo, a irmã dela é Fluminense, ela vai vir ver aqui o jogo e a gente está torcendo, porque eu acho que é por aí mesmo. Você tem que apreciar aquele que vem aí meio que de patinho feio, como disse o próprio técnico, e de repente está com eu acho que é burras cheio de dinheiro, né? Tem uma frase bíblica que diz isso, era qualquer coisa que você enchia dinheiro, está com cento e tantos, não, 300, já faturou 338 milhões de reais, já estão no bolso. Quer dizer, o Flamengo chegou perto, 250. Quanto? 150. Não né? chegou a 200. 150, não chegou a 200 não. Mas enfim, é muito milhão para meu gosto. Logo eu acho que um milhãozinho me faria muito feliz. Imagine o que é esta realidade, né? Outro que é esta realidade. Mas você sabe que, entre outras coisas, né? Eu estou muito feliz de receber você aqui. Você é uma figura que eu devo muito a ti. Eu devo muito a ti porque há 12 anos atrás, eu não me esqueço disso, eu tive um infarto. Mas, Fernando, eu caminhava como continuo caminhando do mesmo jeito que sempre caminhei e tal, mas aconteceu que eu tinha um medo danado, um pavor danado de cardiologista. Então eu ia no clínico geral, eu ia nisso aqui, mas cardiologista não, eu caminho. E aí, resultado, deu um infarto. Me lembro como se fosse hoje, com a interveniência do Garcia, não é? Você estabeleceu uma ponte, liderou lá o negócio com o nosso Cristóvão, né? Não, Estevão, olha, meu Deus, eu cismo, isso aí são as velhinhas que estão apagando, por enquanto vamos mantê-las acesas. O nosso doutor Estevão também. Aí, resultado, fizeram uma engenharia, botaram uns bondinhos dentro de mim, aquela estente, né? Aqueles 3 estentes, e eu estou resistindo, não desistindo até hoje. Então, foi nessa circunstância que eu conheci o nosso Cícero Munhoz, porque vira também uma homenagem, né? E vira um reconhecimento, porque não é todo médico que faz isso, não. Ele não era meu médico, por intercessão do nosso Santo Garcia Duarte, a quem eu mando um grande abraço, né? Ele lá estava, ele compareceu no dia que um outro médico sugeriu que se fizesse de novo, para ver se estava tudo certo. Lá estava ele, ficou comigo no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca. Então, são aquelas pessoas que nem sempre a gente pode se ver, por motivo da grande cidade. Eu não sei, você é nascido aqui no Rio de Janeiro, Munhoz? Eu sou nascido em Realengo. Em Realengo.
Pois Como diz é. a música, alô, alô, realengo aquele abraço, né? Uhum. Eu realengo. Mas eu diria que isso é a única coisa que eu amo o Rio de Janeiro, mas é a cidade grande demais. Ela, Grande, pelas distâncias que ela tem, ela acaba nos afastando. Cada um com a sua vida, com a sua coisa e tal. Mas sem pessoas que você leva no coração. Então, você é uma dessas pessoas, né? Fábio Antônio é outra. Aqueles meninos, Dr. Silvio Provenzano, né? Me dei o direito de chamar de meninos, porque eu completei dia 20 de maio 79 anos. Jovens mesmo. 79 anos, é verdade. Então a gente tem que aproveitar o ensejo, né? Porque vai ser o assunto da palavra amiga de hoje, que, se você me permite, é uma coisa que eu fazia isolada e que hoje eu pretendo fazer, e depois você dá a sua opinião se valer. Já que estamos falando de futebol, já que eu vou torcer pelo Fluminense, espero que ele ganhe, e digo mais, espero que ele volte campeão do mundo, embora eu seja vascaíno, lamentando que o meu Vasco foi tão mal gerido por vezes, que até hoje o Pedrinho está tentando levantar, e Deus permita que se vai conseguir ou não, mas Deus permita que consiga. Mas hoje a palavra amiga não é minha, a palavra amiga é do Thiago Silva. Talvez você tenha visto ele falar numa fala, aquela fala que existe antes da partida, quando existe um líder natural, que é o caso dele, motivando, né? E ele então conta uma história. A primeira vez que eu ia pensar, mas por que conta essa história? Porque são histórias de vida. Nós não somos heróis sempre. Não é aquela história de você abrir a roupa, né, e se transformar em super-homem. Há momentos de Clark Kent na vida, né? Há momentos de seres humanos comuns que somos, por melhor que eventualmente a gente possa ser de vez em quando. Eu achei muito bonito o que ele falou, com a simplicidade que ele falou, para ser aceito por parte dos nossos dos jogadores. Então ele disse que ele amava profundamente, até hoje ama, o padrasto dele, né? E o padrasto estava muito doente, mas ele teria que ir a Paris, parece que ele estava no Paris Saint-Germain, e eu vou visitá-lo quando voltar. E ele foi para Paris. Quando ele chegou para Paris, em Paris, ele recebeu um telefonema, talvez da esposa dele, não estou falando de memória, e disse: olha, o pai morreu, o seu astro morreu. E ele ficou desolado. E o que ele disse para os jogadores do Fluminense, que aprendeu com isso? Não espere, não pense que vai ter depois. Hoje é o dia. Sacrifica a sua vida hoje, né? No sentido da amizade, que aí é um complemento meu, no sentido de agradecer, como eu estou agradecendo esse grande médico, até comovido, dizendo o seguinte: as falhas eventualmente acontecem, mas a gente sempre tem a possibilidade de recuperar alguma falha. É para levar para a vida, né, não? Doutor Silvio. Doutor Silvio, lembrei do doutor Silvio Provenzano agora. Doutor Cícero Gomes. Fernando, eu vejo também dessa mesma forma. Hoje, graças a Deus, a internet, né, que tem tanta coisa ruim, nos proporciona estar com amigos, mesmo quando estamos assim, presenciais. Mas, assim, como falando, então, nesse ponto, a gente conseguiu se aproximar de pessoas que a gente não via há muitos anos. Isso é uma coisa muito boa. Conseguir fazer com que os pais, como eu tenho a minha filha, do outro lado do mundo, lá na Austrália, a gente se fale 2, 3 vezes por semana do jeito que eu estou falando. Então, isso é muito importante. Não deixem de falar e lembrar uma da outra. Né? É isso da vida. Se a gente não reconhece coisas boas que a gente tem no momento, a gente não vai a lugar nenhum. Eu tenho quem quiser dar uma olhada lá, eu repassei um episódio que eu achei muito interessante, de uma pessoa falando o seguinte,
que uma pessoa queria vender um sítio mas não indo. E na época, o Rui Barbosa, né, que era uma figura, sempre uma figura emblemática, a pessoa conhecida dele. Aí ele falou, mestre, eu tenho um textozinho para botar aqui no jornal e para ver se eu consigo vender meu sítio. Então, o Rui Barbosa, dando da sabedoria dele, né, ele colocou, vendo lindo sítio, que é visitado por belos pássaros pela manhã, tem um riacho limpo, ao lado, com uma fauna e uma flora maravilhosa. Fez lá, complementou e botou no jornal. 2 meses depois, ele reencontrou o Rui Barbosa. O Rui Barbosa falou, você conseguiu vender um sítio? Ele falou, não, parecia várias pessoas. Eu resolvi não vender mais, porque eu descobri quantas coisas maravilhosas e não estava vendo, e eu não tinha nem meu sítio, pessoas que me ouviam. Então, é uma mensagem que fica, ou seja, importante que a gente tenha aula, mas de maneira intensa, e não depois que as pessoas vão, né? É verdade. Doutor Munhoz, muito obrigado. Se um amigo quiser divulgar a rede Plus de FM, né? Brevemente vou trazer aqui o nosso Fábio Antônio também, com certeza. Aquilo que você quiser falar no final, fique à vontade, microfone e câmera seus. As pessoas vão conseguir me ouvir, né, na Rede Plus FM, que é fácil de encontrar, Rede Plus FM mesmo, @ Rede Plus FM. Todas as quintas-feiras a gente tem esse contato com os ouvintes, né, respondendo a perguntas dos ouvintes. Começamos com a cardiologia muito mais restrita, mas depois não. A gente, na verdade, na minha época, hoje nem tanta coisa, a especialidade é muito precoce. Mas na minha época nós éramos médicos clínicos. Depois enveredávamos pela especialidade. Eu resolvi abrir esse leque, e as perguntas são as mais variadas possíveis, né? Então, a gente tenta responder e orientar o nosso ouvinte. Como você falou agora nos suplementos, né, que já tínhamos essa pergunta, e é muito importante que as pessoas tenham essa preocupação mesmo, né? A terceira idade hoje vai muito mais longe do que nunca. Verdade. É verdade. Pessoa, há 50 anos atrás, a vida média do brasileiro era em torno de 52 a 53. Hoje, a vida média do brasileiro passa de 75, 80 anos. E o mais importante, com qualidade de vida, não é só vida cronológica, número de ano. Vida a gente encontra várias pessoas aí, 75, 80, uma vida ativa e cheia. Então, e a gente faz esse trabalho lá na Rede Plus e ouvir todas as feiras por conta das 11h30 até meio-dia a gente está... Pois é, e fica então... Se fazer qualquer pergunta pelo e-mail, o e-mail é C de casa, D de dado, Munhoz, tudo junto, MUNHS, cdmunhoz, @terra.com.br. Terei o máximo prazer em responder qualquer pergunta aí dos nossos ouvintes. Perfeito. E agora, estando disponível, sei que há várias nuances que vão intervir nisso, fica o convite às terças-feiras, né, às 9 horas, que é um horário que o pessoal já está um pouco mais acordado, por assim dizer, né? E sempre aqui às terças, podendo o amigo, será uma honra recebê-lo, tá bom? Não, e para terminar, o meu palpite do Fluminense. Ah, sim, é verdade. E aí? O jogo não vai ser fácil, não pense que vai ser fácil, não vai ser aquele início que o Fluminense vai saber controlar, como foi lá em o último jogo dele, que não foi fácil, no finalzinho então foi muito difícil, não vai ser fácil. Eu acredito até que esse jogo possa ir para a prorrogação, mas o Fluminense ganha, com certeza. 1-0, bom demais, é goleada. Tô torcendo por isso. 0-0 já está de bom tamanho, se fosse possível. Forte abraço, um bom resto de semana, querido Munhoz. Vou te mandar
Vou te mandar o vídeo, logo após tá recebendo o vídeo aí, você vai ver que no teu é problema de internet mesmo. Na tua fala, alguns momentos que ficaram meio que cortadinhos. Mas deu para entender, no conjunto da obra deu para entender. Com certeza, numa outra oportunidade melhor, não é problema técnico, nem meu, nem seu. É o problema da nossa internet, que estão roubando o fio em tudo quanto é lugar. Rapaz, aqui na rua que você conhece tão bem, outro dia, quando eu voltava da minha caminhada, quando eu olhei, tinha poste, mas não tinha mais fio. Então ficaram 2, 3 horas aí a Light, sei lá quem, a Telefônica. A gente fica bravo com as operadoras, mas a gente tem que reconhecer que está difícil, né? Difícil. Aqui na eu também. Essa semana agora tem no portão do meu condomínio os fios todos no chão. Não, e fora perigo de choque, né? É difícil. O perigo de choque. É um negócio terrível. Querido, um abraço grande, saúde, tudo de bom. Isso. Não perdendo aí o costume. Namastê. Sim, é verdade. Namastê. Abraço grande.